Boa noite, igreja. Graça e paz. O pastor Francisco chamou Carlos de Paulo e não testificou. Não é, Carlos? Mas de uma boa troca também, viu, Carlos? Não ficou ruim, não. Paulo é um grande homem de Deus. Irmãos, para mim é um prazer a mais estar aqui essa noite, porque certamente vocês não sabem, mas saberão agora. Pastor Francisco foi o homem que pregou na minha unção pastoral em 2013. Então, para mim, é muito especial estar aqui hoje, estar na igreja que ele pastoreia, porque na ocasião, o meu pastor, que é o pastor Pedro, que já esteve aqui, ele me perguntou se eu gostaria, de uma pessoa específica para estar ministrando nesse dia, no dia da consagração. E eu disse que sim, eu gostaria que o pastor Francisco, se possível fosse, estivesse lá nesse dia, e assim foi. E como vocês devem saber muito bem, foi uma bênção muito grande, porque Deus, ele entrega palavras especiais para este homem. Eu sempre digo a ele, já disse a ele algumas vezes, eu tenho algumas pessoas que são boca de Deus na minha vida, acho que todo mundo tem isso. Eu tenho algumas poucas pessoas que são mensageiros de Deus na minha vida. Uma delas é o meu pastor, o pastor Pedro, e o pastor Francisco também é uma dessas pessoas. Vou ajustar meu cronômetro aqui, porque normalmente eu prego por 2 horas. Só que o pastor Francisco me disse que eu só tenho 30, 40 minutos. Eu vou respeitar, viu? Pode ter certeza que eu vou respeitar. Então, mas como eu disse, o pastor Francisco é uma figura importante para mim. Por vários aspectos. Muitos ele nem sabe, Porque Deus, quando usa as pessoas, é assim, às vezes a pessoa nem sabe exatamente que está sendo usada, mas Deus está ali usando o vaso para mandar o seu recado. E por diversas vezes ele já foi e é. Hoje isso já aconteceu aqui, inclusive na rápida conversa que já tivemos, por diversas vezes Deus usa a boca dele para falar diretamente ao meu coração. Então eu nunca me privo de a oportunidade de um encontro com a pessoa dele. Foi em 15 de dezembro de 2013, em minha unção pastoral. Então eu sou um jovem pastor, eu não sou um pastor jovem, Eu tenho 42 anos, mas sou um jovem pastor, sou pastor há pouco tempo. Amém? E eu pensei no que falar hoje, pedi a Deus uma palavra mesmo para colocar no meu coração, e não me veio outra coisa a não ser falar de uma narrativa na Bíblia que muito me inspira profundamente. Porque fala de um determinado tipo de pessoa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, você pode deixar aberto aí. Pastor, essa água é para mim? Já vou começar, viu? Eu tomo muita água durante o culto. Segundo Samuel, capítulo 23, você pode deixar marcadinho, a partir do versículo 8 nós vamos ler. E fala de um determinado tipo de pessoa. Fala de pessoas que fazem diferença. Não é qualquer pessoa. São pessoas que fazem diferença. Pessoas que nós gostamos de ter por perto em dias difíceis. Pessoas que nós gostamos de ter por perto em dias de angústias. Sabe, em dia que as coisas não estão indo bem, dias difíceis, dias maus. Especialmente quando a vida se torna complexa, quando as demandas querem tomar conta de você de tal forma que você não sabe o que fazer. Em dias assim, pessoas que fazem a diferença são muito importantes para nós. Muito importante. O pastor Francisco é um homem desse. É uma pessoa que faz diferença na vida de muitos, eu tenho certeza. E essa história que nós vamos ler, ela fala de homens guerreiros. Homens que fizeram a diferença. São guerreiros. E às vezes nós queremos ter pessoas por perto, porque às vezes nós vivemos tempos de guerra, vivemos tempos difíceis mesmo, tempos de sofrimento, tempo que é complicado, você não sabe o que fazer. E se você não tiver essas pessoas perto de você, para te dar ânimo, para te dar força, para lembrar que você tem um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, se você não tiver isso, você sucumbe, muitas vezes. Muitos passam por isso. Quando a gente enfrenta dias difíceis, as pessoas que estão à nossa volta, elas podem fazer toda a diferença. A gente não pode esquecer que o negócio de Jesus eram pessoas. Jesus veio a este mundo por causa das pessoas.
As pessoas é o bem mais precioso de Deus. Não há nada mais importante para Deus do que as pessoas. E fazer diferença é suportar, sustentar. Não é suportar de que eu não suporto aquela pessoa, não, é suportar. Sustentar, dar suporte, dar sustentação, apoiar. Porque às vezes só o que nós precisamos é isso. Em dias difíceis, o que nós precisamos são coisas assim, pessoas que nos estimulam, pessoas que nos encorajam, pessoas que nos fazem levantar da cama e viver aquele dia, lutar, batalhar, suportar, pessoas que nos consolam, pessoas que nos fortalecem. Tem dias que só o que a gente precisa é isso. Vocês concordam comigo? Tem dias que é assim, né? Não existe crente super-homem. Eu, quando me converti, achei que funcionava assim. Achei que ser crente, era estar livre de todo tipo de problema, aflição, dor e sofrimento. E o tempo, a experiência me mostrou que não é bem assim. E vocês sabem que não é bem assim. Mas as pessoas que temos por perto são muito importantes para nós. Em vários aspectos. Em lhe ajudar e também em lhe atrapalhar. Infelizmente, o inverso também é verdade. Mas a gente não vai falar desse tipo de pessoa. E é por isso que é muito importante a gente saber quem são as pessoas que estão perto de nós. É fundamental você ter plena consciência disso. Sua família. Quem nunca teve problema com família aqui? Ou quem nunca recebeu ajuda da sua família? Sua parceira, ou seu parceiro, seu cônjuge. Seu maior, melhor amigo, amiga, que deve ser o seu cônjuge. Que passa tantas lutas ao seu lado, suportando. Seus filhos, seus pais, e como não mencionar as mães. Acho que não tem pessoa que suporta mais as nossas dores do que as nossas mães, não é verdade? São pessoas que fazem a diferença. Preste atenção nessas pessoas. Ore por essas pessoas. Interceda por essas pessoas. Demonstre gratidão a elas. Só que mais do que isso, preste atenção nessas pessoas que fazem diferença na sua vida, para que, com o tempo, você também possa ser uma pessoa que faça diferença na vida dos outros. Amém? É muito bom ter pessoas ao nosso lado, perto de nós, que faz diferença na nossa vida. Mas é bom demais também poder fazer diferença na vida dos outros. Que nós também sejamos pessoas assim, porque o Evangelho não é só receber. O Evangelho também é se doar. O Evangelho também é dar. Amém? E essas histórias que eu vou contar para você são histórias de homens que você gostaria de ter por perto pessoas assim. Eu tenho certeza disso. 2 Samuel 23, lá no versículo 8. Subtítulo da minha Bíblia diz aqui: os principais guerreiros de Davi. Certamente você conhece esse texto. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. É isso mesmo que você está ouvindo. Enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Quem é esse cara, meu irmão e minha irmã? Que cara é esse? A gente sabe que a Bíblia é cheia de histórias assim, né? Cheia de histórias, digamos assim, hiperbolizadas. Mas é tudo verdade. A Bíblia é um livro histórico que registra fatos que aconteceram. É tudo verdade. E a gente está falando de um homem aqui que enfrentou 800 com uma lança numa batalha e matou todos eles. Quem é esse cara? Se esse cara não faz a diferença, ninguém faz. Quem é essa pessoa? O que caracteriza uma pessoa assim? Com essa capacidade, com essa coragem, que enfrenta 800 homens e os mata. Parece realmente algo exagerado e de repente até é mesmo. 800 homens. Só que você sabe que na Bíblia, o que acontece também é a manifestação do poder de Deus. Não é o homem pela coragem ou pela sua força, mas principalmente o quanto ele é capaz de se disponibilizar para Deus, para que Deus possa agir através dele. Às vezes nós vemos tantas histórias na Bíblia, histórias como essas, por exemplo. Mas não é apenas para registrar a coragem de um homem, a entrega de um homem, que tem bastante disso aqui, com certeza. Mas principalmente
para exaltar e glorificar a ação de Deus, a bênção de Deus, a mão de Deus na vida de pessoas assim. Nós sabemos que o exército de Israel muitas vezes era menor do que os seus adversários e vencia. Não pela sua força bélica, não pela sua capacidade de guerrear, mas porque a mão de Deus estava sobre o exército de Israel. E eles venciam. Eles venciam. Outras vezes eles fugiam. A Bíblia registra isso também. Mas a grande questão é, nós não podemos negligenciar o fato de que tem homens e mulheres que se disponibilizam mais para Deus do que outros. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Existem homens e existem mulheres que se disponibilizam mais para Deus do que outras pessoas. Vocês sabem, né, os valentes de Davi. Davi tinha 30 guerreiros que eram diferenciados. A Bíblia fala sobre eles. Só que ela destaca 3. Um é esse que nós estamos falando dele aqui agora. Jabezão. 30 diferenciados. E existiam 3 que eram acima da média. Existiam 3 que não eram bons, não. Era excelente. Era acima do bom. Era mais do que bom. Eles eram excelentes, diferentes demais, demais. Eu entendo que homens assim, pessoas assim, tinham a capacidade de se disponibilizar mais para Deus do que outras pessoas. Naquele tempo também isso acontecia. Hoje isso ainda acontece. Isso é uma verdade bíblica. Para Deus abençoar alguém, para Deus dar vitória a alguém, este alguém tem que se disponibilizar, esse alguém tem que se doar, esse alguém tem que se entregar. É assim que funciona. Tem que se expor, tem que ter capacidade de correr risco. Eu não estou nem falando de coragem, não é nem disso que eu estou falando, mas eu estou falando sim de se expor, mesmo com medo. Mesmo achando que pode não dar certo. Que provavelmente, inclusive, era o caso de Jabezão. Deus não vai dar a vitória a quem não se dispõe à luta. Amém? Ele não vai dar, isso é lógico. Ele não vai abençoar a colheita de quem não se dispõe a semear. Que colheita se você nem semeou? É como um casal que vive de maneira amasiada e pede uma oração pela família. Que família? Não tem família para abençoar, estão vivendo em pecado. Entende? Então é disso que eu estou falando, se disponibilizar para Deus, entrar na arena, se disponibilizar a lutar, a semear, a fazer o que ninguém quer fazer. Muitas vezes eu me pergunto o que caracteriza um homem assim, embora a vitória não se explique por ele, mas pela bênção de Deus que estava sobre ele, amém? A questão não era ele, a questão era Deus. Por que ele não outro? Provavelmente ele se disponibilizou mais, ele se entregou mais, ele decidiu correr mais riscos. E desse tipo de pessoa, há muito a dizer. Dessas pessoas que se disponibilizam mais para Deus. Há muito a dizer sobre elas. Esse é Jabezão. Este é este homem que lutou contra 800 homens e venceu com uma lança. Com uma única lança. 800 homens ele lutou, era uma batalha, então não eram 800 qualquer. Eram guerreiros também. Ele enfrentou pessoas como ele, guerreiros também. Só que não tinha a mão de Deus sobre a vida deles. E isso faz toda a diferença. Amém? Isso é o que faz diferença. Agora deixa eu humanizar um pouco aqui essa questão do Jabezão, porque parece que ele era um super-homem, né? Parece que ele era um dos vingadores, parece que ele estava com a armadura do Homem de Ferro, e era só soltar raio para tudo que é lado, e nada podia atingir ele. E não era assim, meu irmão. Não era assim. Porque claramente nós podemos ver que ele é do tipo de pessoa que não faz o que faz porque ele acredita que vai dar certo. Porque assim muita gente age. Se eu acho que vai dar certo, eu vou. Mas quando você está diante de um cenário que você entende que, cara, isso não tem como dar certo. Existe uma diferença entre fazer o que você acha que vai dar certo e fazer aquilo que é certo. Amém? Existe uma larga diferença. Muitas pessoas agem em cima de algo achando que aquilo vai dar certo. Outras pessoas fazem aquilo que é certo.
É o caso de Jabezão. Quem está fazendo diferença no mundo, meu irmão e minha irmã, não é quem acredita que vai dar certo, ou quem espera que vai dar certo. Eu diria a você que há um certo conforto em agir assim. Há um certo conforto. Se você acha que vai, se você acredita que vai, se você tem alguma informação a mais. Mas como agir quando as circunstâncias lhe mostram que isso não vai dar certo? O que fazer quando tudo à nossa volta mostra que não vai dar certo? Quando os indícios nos mostram que vai dar errado, na verdade. Não, isso não vai dar certo. As pessoas que são movidas pelo resultado final, elas tendem a desanimar. É sempre assim. Muita empolgação no início. Eu chamo isso de cavalo paraguaio, sabe? Eu sou capixaba, lá do Espírito Santo, a gente sempre usava um termo, né? Uma pessoa que começa algo e para na metade era cavalo paraguaio. Na hora da largada ele sai na frente. Mas ele cansa muito rápido e para na metade. E nunca completa a prova. Nunca termina aquilo que começa. Por uma razão ou por outra. As razões são as mais diversas. As justificativas são sempre as mais diversas. Mas gente que faz diferença não faz o que faz porque tem certeza que vai dar certo. Gente que faz diferença faz o que faz porque sabe que aquilo é o certo a fazer. Amém? Até que ponto você está disposto a fazer aquilo que é certo? Não porque vai dar certo, mas porque você sabe que é o certo a fazer. Esse tipo de pessoa faz diferença. Não é porque vai dar certo, é porque é o certo. E isso é diferente. Isso se chama ética. Isso se chama agir com dignidade, agir com integridade. Isso se chama compromisso. Isso se chama fidelidade para com Deus. Isso faz diferença. Isso é integridade, coerência naquilo que faz, naquilo que vive. Isso é diferente do pragmatismo, por exemplo. O pragmático, ele faz conta. O pragmático, ele faz cálculos. Ele checa todas as possibilidades. Ah, ok, eu tenho tantos % de chance de conseguir. Opa, eu vou. Ou se não, o percentual de chances de eu conseguir êxito nessa missão é muito baixo. Eu não vou. Assim é o pragmático. Assim é o pragmático. Mas gente que faz diferença não age assim. Ainda que isso envolva perdas, ainda que isso envolva baixas, ainda que isso envolva dores, ainda que lhe custe a vida, ele faz aquilo que é certo a ser feito. Nosso compromisso com Jesus não é um compromisso de cálculo, amém? Você não faz conta para ver se vale a pena servir a Deus ou não. Ou pelo menos não deveria fazer. Não deveria funcionar assim. Você não avalia até que ponto vale a pena eu servir a Cristo. Será que vale a pena eu estar aqui na igreja, me doando, me dedicando, fazendo tudo o que eu faço? Será que a tua relação com Cristo não é assim? Não pode ser assim. Não é assim que a Bíblia nos orienta. A nossa relação com Deus é um compromisso de rendição e de entrega. E a gente se entrega. Amém? A gente se doa. A gente chora, a gente ri. Como diria Roberto Carlos, são tantas emoções, né? A gente vive de tudo. Eu não imagino que esse homem, Jabezão, por exemplo, ele tinha certeza que ele ia vencer. Ah, eu tiro de letra, isso aqui vai dar certo. Pode até ser, mas eu não acredito. Eu não acredito nisso. Pode ter que ele tenha pensado, na verdade, assim: 800 homens, ninguém vai. Eu estou aqui, eu tenho que ir, é o certo. O certo a fazer é encará-los. Se eu vou vencer, eu não sei. Na verdade, eu acho que ele pensava: se eu vou vencer, é lógico que não. Eu estou numa baita desvantagem, mas eu tenho que ir. Eu não posso aceitar essa situação, eu tenho que encarar. Pode ser que eu morra, mas eu morro lutando. Eu morro tentando. Com certeza ele conhecia a história do rei Davi, a quem ele servia. Com certeza. Vocês sabem, Davi, um menino de aspecto gentil, como a Bíblia o descreve, ele não foi no campo de batalha lá para derrubar Golias, para dar uma pedrada nele. Ele não saiu de casa com essa perspectiva. Vocês sabem disso. Ele foi lá levar comida para os seus irmãos. Ele foi lá pegar notícias para o seu pai.
ele chegou lá, ele se deparou com um fato novo. Ele se deparou com a seguinte situação: tinha um cara lá, um gigante, que todo dia ia afrontar o Deus de Israel e o próprio exército, e ninguém se posicionava. E o gigante perguntava: tem homem aqui? Eu acho que ele pensou, né? Biologicamente, sim. Tem. Um pouco acovardados, é verdade, mas tem. Agora, eu estou aqui. Eu sou homem, eu não posso ouvir isso e ficar calado, inerte diante dessa situação. Ele está me ofendendo, ele está ofendendo o meu Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa. E se ninguém faz, está aqui quem faz. Davi não planejou, Davi não programou fazer o que ele fez. Não tinha um plano. Não tinha uma ideia. Ele não arquitetou isso. Só que ele fez a diferença. Porque alguém tinha que fazer a diferença. E alguém sempre faz a diferença. A pergunta é: por que esse alguém não pode ser eu? Por que esse alguém não pode ser você? É muito ruim você ouvir uma ministração e não conseguir aplicá-la na sua vida, meu irmão. É muito ruim. É muito frustrante, na verdade. Você ouvir algo e não conseguir aplicá-la na sua vida. O pastor Francisco esteve conosco domingo passado. Como eu saí abençoado de lá. Com a minha cabeça pipocando. De como viver aquilo que eu ouvi. Que Deus coloque isso no seu coração, esse inconformismo em ser mais um. Não que você seja, eu não estou falando isso, amém? Mas que você entenda, que nós possamos entender que nós precisamos fazer a diferença na vida dos outros. Pessoas que fazem a diferença não são pessoas que fazem o que acha que vai dar certo. São pessoas que fazem o que é certo a fazer. Amém? Eu quero ter gente assim ao meu lado. Eu tenho certeza que se eu perguntar a você, você vai querer ter gente assim ao seu lado. Eu quero conviver com pessoas assim. E eu quero ser assim para as pessoas com quem eu convivo. Eu quero ser uma pessoa que faz diferença. Não para me exaltar, mas para que o próprio Deus possa ser glorificado através da minha vida. Esse é o propósito, essa é a ideia. Porque isso significa que nós somos confiáveis, que as pessoas podem confiar em nós, que as pessoas não precisam ter dúvidas se podem ou não contar conosco. Como eu disse, quando eu me converti, eu achava que todo crente era 100%. Depois eu tive algumas experiências e vi que não é bem assim. Mas deveria ser assim, vocês concordam? Amém? Deveria ser assim. Deveria ser um cartão de visita. Imagine você fazendo uma entrevista de emprego e ele checando lá as suas qualificações e de repente ele percebe lá, né? Condição espiritual, servo do Deus Altíssimo, contratado. Como que eu vou atrás de outra pessoa se eu estou diante de um servo de Deus? Um Deus perfeito. E você serve Ele, você segue Ele, logo, você é uma pessoa que faz diferença. Logo você tem prioridade. Pastor, mas se tiver outros servos do Deus Altíssimo também concorrendo, né? Aí vamos ver quem se disponibiliza mais. Porque dos 30 tinham 3 que eram destacados. Quem você quer ser? Está pelo menos entre os 30? Entre os 3? Quem você quer ser, meu irmão, minha irmã? Quem nós queremos ser? Quem nós temos sido? Neste mundo que jaz o maligno, está perdido. Me perdoa a expressão, está lascado. Se a gente não fizer nada, amém? Nós temos outro tipo de pessoa aqui. Segue no texto, versículo 9, nós iremos o 8, amém? Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Tem mais. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Estou falando muito alto, pastor? Tranquilo? Bom. Olha o que nós dizemos aí. Imagine um homem com a espada na mão, e ele está lá. Ele está lutando, o homem está lutando, e o exército está lá.
De repente, num dado momento, ele está lutando, ele começa a olhar para o lado e as pessoas estão indo embora. O seu exército, os seus companheiros, os seus parceiros, eles estão indo embora, é o que o texto diz. A turma, abriu, vazou, foi embora. Não importa a razão, se era medo, covardia, enfim, não importa. O que importa é o fato, e o fato é que eles foram embora. O cara ficou sozinho. Ele ficou sozinho, lutando. O pessoal fugindo, se acovardando, deixando-se dominar pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Sabe-se lá o que passou na cabeça desse povo, mas indo embora. E ele continua lutando até que a espada gruda na mão dele, é o que o texto diz. A espada começa a grudar na mão dele, meu irmão. Só tem um jeito, numa condição como essa, só tem um jeito da espada grudar na mão de alguém e colar. Ele deve ter segurado aquela espada com tanta força, e ele devia estar fazendo tanta força nessa batalha, que a mão dele adormece, é o que o texto diz, e provavelmente começa a haver ferimentos ali, começa a sangrar, e aquele sangue, você sabe, o sangue ele gera um efeito de cola. Então provavelmente a mão desse homem estava uma bola de sangue, adormecida, sangrando, e ele não parava de lutar. Ele não parava de lutar, ele continua lutando. Pessoas que fazem a diferença não abandonam o campo de batalha quando começa a doer. Isso é muito importante. Porque para fazer diferença, às vezes você tem que suportar a dor. Eu não estou falando de vencer a dor. Não me entenda errado, eu não estou falando de você vencer a dor. Eu estou falando de você suportar a dor e fazer a diferença mesmo quando está doendo. Foi o que este homem fez. Sabe? Não desistiu quando começou a doer, quando começou a sangrar. Pelo contrário, ele continuou. Pessoas que fazem diferença são assim. Elas não desistem quando elas começam a verificar que precisam cortar na carne para manter a sua posição. Às vezes nós crentes temos essa dificuldade de manter a nossa posição. A gente não mantém a nossa posição. Eu não sei por quê. Porque é muito legal quando a gente ajuda alguém sem sair da nossa zona de conforto. É muito legal poder ajudar alguém. Não, eu estou ajudando porque eu posso. Mas quando começa a doer e a apertar aqui, eu recuo. Porque aí eu vou ter que sangrar. Para mim continuar, a partir daqui eu vou ter que sangrar. Então é muito conveniente ajudar quando você tem sobrando. Mas quando você não tem nem para você, e você tem que fazer, e você tem que ajudar, você entende que é o certo. Gente que faz diferença não para quando está doendo. Gente que faz diferença não para quando está sangrando. Amém? Vocês estão sérios assim? Eu imagino que eu não estou falando nada de errado para vocês, viu? É Bíblia, tá? Está falando com o pastor Francinilson. O meu seminário se chama Semente. Eu me converti na Semente, fui consagrado na Semente e até hoje eu estou lá. Sirvo a Deus na Semente. Tudo que eu vivi e sei de igreja é lá que eu aprendi, é lá que eu tenho aprendido. É óbvio que Deus me deu a graça de ter um pastor. Como é que eu vou adjetivar ele? Depois eu penso numa palavra e digo a vocês, mas um homem de Deus, que nos deixa livre e à vontade para entender a palavra de Deus. E assim tem sido. Mas imagine você num campo de batalha, lutando. Você não quer ter gente assim perto de você? O pessoal indo embora, mas tem um lá que está sangrando, está doendo, mas ele não para, ele não desiste. Se tiver que morrer na batalha, ele vai morrer, mas embora ele não vai. Ele não vai pagar pau. Ele não vai pipocar. Quem não quer ter gente assim do lado, irmãos? Quem não quer ter gente assim do seu lado? Quem não quer trabalhar com gente assim? Quem não quer servir com gente assim? Por que nós não somos pessoas assim? E não estou dizendo que não somos. Mas se não, por quê? E o que impede de nós sermos a partir de hoje, a partir de agora? O que segura? O que nos segura? Gente que segura a onda.
não está fácil, está difícil, mas eu vou continuar com você. Eu vou suportar aqui com você. Eu vou sentir a dor que você está sentindo. Hoje, quando você olhar para o lado, perceba se essa pessoa que está do seu lado não é uma pessoa dessa. Quando você chegar em casa, perceba se a pessoa que está em casa lá te esperando não é uma pessoa dessa. Se no trabalho você não tem uma pessoa dessa. Amém? Pense nisso. Olhe, verifique se você mesmo não é uma pessoa assim. Talvez está testificando no seu coração, você é essa pessoa. Ou talvez você está percebendo que você é uma pessoa que corre para a sua zona de conforto quando começa a doer. E o Evangelho confronta mesmo. Às vezes a gente descobre isso, que nós somos essa pessoa. Quando começa a doer, a gente corre para a zona de conforto. Onde nada nos atinge, nada nos alcança ali. Nem Deus. Dependendo da posição que você tiver, se for confortável demais, nem Deus te atinge ali. E isso é um problema. Isso é um grande problema. Pessoas que fazem diferença não abandonam o campo de batalha quando começa a sangrar. Amém? Não abandona. Agradeça a Deus as pessoas que estão sangrando, mas estão cuidando de você. Olhe pela vida delas. Pessoas que estão sangrando, mas estão cuidando dessa igreja. Sabe? Líder de célula, de pequenos grupos. Os ministros, os diáconos. As pessoas que se doam, as pessoas que se entregam. Veio pandemia, veio tudo aí, mas continua havendo entrega, continua se doando. Ore pela vida dessas pessoas, porque elas fazem diferença. Amém? E por fim, mas não menos importante, vamos lá no versículo 13. Quando você vai lá, vou pegar mais uma água aqui, viu, pastor? Falei que eu tomo muita água, né? Versículo 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nesta fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Então Davi não bebeu daquela água. Irmãos, olha que história. Davi, você sabe, ele só expressou um desejo em voz alta. Ele não pediu. Ele não mandou. Davi não falou: eu sou um homem de Deus, e se vocês fizerem isso, vocês serão muito abençoados. Davi não usou da sua posição. Davi não fez muitas coisas que nós vemos por aí. Ele apenas expressou um desejo em voz alta: quem me dera beber daquela água da cisterna. Meus irmãos, Belém estava sitiada. Era perigoso demais. Era muito arriscado, era muito perigoso. E Davi não tinha exigido, ele não tinha mandado, ele só lembrou da água fresca. Imagine a tensão que ele estava, obviamente. Mas aí tem um detalhe. Aqueles homens eram o detalhe. Porque aqueles homens, eles não precisavam ouvir uma ordem. Aqueles homens, eles não precisavam ouvir um pedido. Eles eram diferentes. Eles fizeram o que não se esperava que eles fizessem. Eles fizeram o que ninguém ali seria capaz de fazer. Por isso eles fizeram. Eram caras excepcionais. Porque pessoas que fazem diferença não são movidas por obrigação. Amém? Você imagine você no local que você trabalha. Sabe o que acontece muito, meus irmãos? Eu tenho um trabalho secular e me tornei gerente da pessoa que eu trabalho muito novo. E ouvi muita coisa assim: é porque o chefe gosta mais dele, porque o patrão gosta mais dele, ou por isso, ou por aquilo outro, enfim. Só que ninguém sabe quantas vezes eu chegava na empresa às 6:30 da manhã, quando ela abria às 7:30, e saía 10:30 da noite, quando ela fechava às 5:30. Sem ninguém me pedir. Ninguém se lembra de coisas assim.
Ninguém se lembra de quando você faz diferença, muitas vezes, quem gosta de criticar. Mas pessoas que fazem diferença não são movidas por obrigação. Pessoas que fazem diferença são movidas por paixão, por amor naquilo que fazem. Por isso fazem diferença. Imagine, eu não posso pedir, eu entendo que o pastor Francinilson, ele não deveria pedir para que você convide alguém para o culto, por exemplo. Isso é um pedido que não deveria existir. Eu não deveria ter que lançar uma campanha, olha, domingo que vem, é você e mais um. E se você trouxer mais um, você vai ganhar tal coisa, receber tal coisa. Coisas assim não deveriam existir. Vocês concordam? Amém? Mas existem. Como eu vou pedir para a igreja convidar os perdidos? Se essa é a razão de nós existirmos. Isso somos nós. Nós somos a igreja, essa é a razão desse prédio estar aqui. Se não for para encher aqui de pecador, não precisa. Vocês estão salvos, amém? Nós estamos salvos. Só que nós temos uma missão, nós estamos em missão. Então não cabe, tem coisas que não cabe. Gente que faz diferença, faz o que faz, porque está no coração ser o que são. São elas. Elas são isso. Você imagina esses três, quando Davi disse, esses homens eram guerreiros. Eles eram guerreiros. Eles já eram guerreiros. Era o que eles eram. Eles não sabiam fazer outra coisa. Imagine quando Davi disse, quem me dera eu beber água do poço de Belém. Ai, quem me dera. Imagine os olhos desses homens quando eles ouviram isso. Eu acho que os olhos deles brilhavam. Eu acho que eles olharam um para o outro e disseram assim, está falando com a gente. Ele está cutucando a gente. Você não precisa mandar, meu irmão. Você não precisa exigir. Você sequer precisa pedir. Como é bacana você ver pessoas servindo e trabalhando, movidos pelo amor naquilo que fazem. Apaixonadas por aquilo que fazem. Como é bacana você trabalhar com gente assim. Você está numa organização, numa instituição, na igreja ou numa empresa, não importa. Você ter pessoas assim do seu lado, que não espera vir uma ordem para fazer diferença, ou fazer o que tem que ser feito, ou fazer o que ninguém quer fazer. Isso é maravilhoso demais. Deus não quer que a gente faça algo porque Ele mandou fazer. Não é assim, não é o desejo. Ele quer que façamos algo porque a gente queira fazer e queremos porque nós amamos a obra e amamos porque entendemos o chamado. Porque você entende. Porque você entende o sacrifício, porque você entende a cruz, porque você entende o sangue de Jesus, você entende que não tem limites para você. Ninguém precisa mandar você fazer. Você faz porque é o que você é. Você é servo. Você é um pecador perdoado. Isso é o que você é. Ninguém tem que mandar, ninguém tem que exigir. A gente faz por amor. É por isso que a Bíblia fala que o fardo dele é leve. Porque quando você faz algo que você ama, você não sente peso algum. Aquilo que fazemos por amor não pesa, não incomoda, não é sacrifício, não é incômodo nenhum. Quando é por amor, a gente não faz conta, a gente não é pragmático. Quando é por amor, a gente apenas faz. Nós atravessamos o exército filisteu e trazemos a água. Sabe, eu não simplesmente me lanço a fazer, eu faço. Missão dada é missão cumprida. Amém? Eu simplesmente faço. O rei Davi quase que não acredita, ele fica, eu não posso beber essa água. Eu não posso fazer isso. Meus irmãos, há pessoas que servem fazendo coisas, mas há pessoas que dedicam a própria vida àquilo que fazem, amém? E isso faz diferença. Aonde você estiver, isso faz diferença. Leva esse conceito para a tua vida, seja na igreja, seja em qualquer projeto que você esteja envolvido ou envolvida. Se dedique,
Entregue a sua vida ao que você está fazendo. Aí a gente não agradece. Quem faz coisa, a gente agradece com coisas. Mas quem dedica a sua vida, a gente reverencia a vida. Foi o que Davi fez. Gente que faz diferença é movida por paixão, por amor. Não faz conta. Não fica fazendo conta de probabilidades. É como aquela mulher que derrama perfume aos pés de Jesus. As pessoas, você é louca. Isso daria para fazer tal coisa, alimentar os pobres, tanta coisa. E Jesus diz, vocês não sabem o que está no coração dessa mulher. Vocês não têm ideia do nível, do grau, do peso, da gratidão que essa mulher está. Isso é o mínimo que ela pode fazer para externar um pouco do que está dentro dela. E Jesus estava vendo o que está dentro dela, diferente das pessoas que lá estavam. O que Jesus está vendo dentro de nós, meus irmãos? Isso me confronta. Eu não sei você, mas isso me confronta. O que ele enxerga quando ele olha aqui para dentro? Que tipo de pessoa eu sou? Eu gostaria de ser uma pessoa assim. Eu tenho muitas pessoas assim na minha vida, amém? Muitas. O pessoal do louvor está aí, pastor? Está aqui no salão? Pode fazer um solo para a gente encerrar? No teclado, pode ser? Eu gostaria de ser uma pessoa assim. Sinceramente, de coração eu falo. Eu até tento ser uma pessoa assim. Sou cercado, graças a Deus, por pessoas que fazem a diferença na minha vida. E tem pessoas que olham para nós e acham que nós fazemos diferença na vida delas. E isso é muito bom. Porque Jesus disse isso, que a nossa luz ela deve brilhar para que as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Amém? Então, não tenha medo de brilhar. Amém? Não tenha medo de se destacar. Foi para isso que você foi feito. Foi para isso que Jesus te salvou. Foi para isso que Ele te libertou. Qual o problema de você brilhar? Qual o problema de você se destacar? Se você sabe que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio, todo poder é de Deus. Você sabe disso. Então não tenha medo de externar e de brilhar, de ser diferente, de fazer diferença. Não tenha medo disso. Não se acanhe. A gente faz isso de uma maneira muito natural, infelizmente. O cristão faz muito isso. Muitas vezes, cheio de dons, cheio de habilidades, cheio de capacidades, se retrai, se acanha, porque não entende que Jesus te libertou para fazer diferença. Então faça, meu irmão. Faça, porque a glória é dele, sempre será dele. Não fique pensando assim, o irmão vai ver eu fazendo tal coisa, vai achar que eu quero me aparecer, meu irmão. Se você ficar pensando assim, você nunca vai fazer nada na tua vida. Você não vai fazer diferença em lugar nenhum e na vida de ninguém. Na vida de ninguém. E nós estamos aqui para fazer diferença na vida dos outros, amém? Também. E eu queria encorajar você hoje a ser uma pessoa que faz diferença na vida das pessoas. Eu vou pedir, não levante agora, mas eu vou pedir que você pense agora. Pode ser uma só. Se for 2, ótimo, 3, 4, não tem limite. Mas tente pensar agora em uma pessoa que você conhece, mas que essa pessoa não conhece ao Deus a quem você serve. Pense nessa pessoa agora. Eu não quero constranger ninguém, mas se você conseguir pensar em alguém, eu queria que você ficasse de pé. Se você pensar em alguém agora que não conhece a Cristo, mas você conhece essa pessoa, e ela não conhece Jesus, ela não conhece o Deus a quem você serve, se o Espírito Santo de Deus, peça a Ele para te lembrar um nome, peça a Ele para te lembrar de uma pessoa agora, que não conhece a Cristo. Se o Espírito Santo de Deus te lembrar esse nome, te lembrar essa pessoa, você fique de pé.
Se você não conseguiu pensar em ninguém, fique de pé também. Você que pode ficar de pé, certo? Se tiver alguém que não pode se levantar aqui, por favor, continue sentado. Mas peça a Deus para colocar um nome no seu coração. E você que pensou em alguém, pense como seria bacana, como seria bom, se você que lembrou dessa pessoa fizesse diferença na vida dela. Imagine como você pode impactar a vida dessa pessoa. Imagine que você pode mudar a história dessa pessoa, apenas compartilhando a sua fé. Ah, mas pastor, coração muito duro, difícil demais. Esse problema não é nosso. Aí não é com você, é com o Espírito Santo. Não é você que convence ninguém, não sou eu que convence ninguém. Não há pregação. É o Espírito Santo que convence. Então, para que se preocupar com um trabalho que não é teu? Se preocupe com um trabalho que é teu. Amém? Lembrar dessa pessoa é um trabalho nosso. Procurar essa pessoa é um trabalho nosso. Jesus não vai vir aqui fazer isso no nosso lugar. Amém? Ser canal de bênção na vida dessa pessoa é um trabalho nosso. Agora, convencer essa pessoa do juízo e do pecado, aí é com o Espírito Santo de Deus. Que não por coincidência, mas está dentro de você. Amém? Está dentro de você. Vamos orar? Vamos orar por essas pessoas. Vamos pensar nelas. Amado Deus, nós estamos aqui, Pai, na tua casa, na tua igreja, Senhor. E nós queremos declarar que tu és verdadeiramente a pessoa mais importante neste lugar. Não há nada, nem ninguém mais importante que o Senhor aqui. Não há nada mais importante que os teus projetos. Não há nada mais importante que o seu plano de redenção. E nós queremos agradecer, porque o Senhor nos escolheu para executar este plano, Pai. Por isso eu quero entregar ao Senhor agora, neste momento, cada nome desse que o Senhor colocou em nosso coração. Cada pessoa dessa nós entregamos a Ti. E que esses nomes, que essas pessoas possam subir como aroma agradável ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir com muita humildade, Deus. Às vezes não é fácil abordar, às vezes nós não sabemos como fazer, sem ser inconveniente, sem ser chato, enfim. Pai, nos dê as estratégias, Senhor. Nós estamos aqui, nos disponibilizamos para o Senhor. Coloque em nosso coração, nos dê essa oportunidade. Coloque em nosso coração a maneira correta, a maneira adequada. E quando nós abrirmos a nossa boca, não seja nós, mas seja o próprio Deus falando através de nós. Pai, em nome de Jesus, as pessoas estão lá fora, as pessoas estão perecendo sem o Senhor. E nós estamos aqui, Pai, na nossa zona de conforto, mas nós não queremos continuar assim. Nós queremos fazer diferença. Nós queremos ser o que a Tua palavra diz que nós somos. Nós queremos ser o sal da terra, queremos ser, portanto, o tempero deste mundo. Queremos dar sabor a vidas que estão em meio a um dissabor tremendo, mas não tiveram a oportunidade de receber uma pitada sequer do Teu sal, por isso estão sem sabor. Pai, tem pessoas tropeçando pela vida porque andam na escuridão, não enxergam, não conseguem ver, mas a Tua palavra diz que nós somos luz. Pai, que nós sejamos o que a Tua palavra diz que nós somos. Luz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida do pastor Francinilson e a Tua família. Abençoa esta igreja aqui, essa congregação, Pai, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe muitíssimo, Pai. Muitíssimo. Que Deus nos abençoe sobremaneira, Pai. E que uma porção generosa do Teu Espírito Santo caia sobre a vida de cada um de nós essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, aleluia.